Após a queda de Troia, Odisseu inicia sua longa jornada de volta para casa, enfrentando diversos desafios ao longo do caminho. Os primeiros problemas surgem quando enfrentam uma tempestade que os leva à terra dos comedores de lótus, onde seus homens quase sucumbem ao esquecimento causado pela planta mística. A aventura continua na terra dos Ciclopes, onde Odisseu e seus companheiros são aprisionados pelo temível Polifemo. Com astúcia, Odisseu segue o Ciclope para escapar, mas essa ação enfurece Poseidon, pai de Polifemo, que promete dificultar ainda mais a jornada do herói. Nosso protagonista então visita a ilha de Éolo, o deus dos ventos, que lhe oferece um saco cheio de ventos favoráveis para a viagem. No entanto, a curiosidade de seus marinheiros resulta na liberação dos ventos, que os arrastam novamente para longe de Ítaca. Posteriormente, Odisseu enfrenta os Lestrigões, gigantes canibais que devastam sua frota. O próximo destino é a ilha da feiticeira Circe. Lá, seus homens são transformados em porcos pela maga, mas, com a ajuda de Hermes, Odisseu consegue resistir aos seus poderes e obriga Circe a reverter o feitiço. Os homens permanecem na ilha por um ano até que Circe os envia ao Hades, o submundo, para consultar o profeta Tirésia sobre como retornar para casa. No Hades, Odisseu encontra várias figuras, inclusive sua mãe falecida e heróis de guerra, que o instruem sobre os próximos desafios. De volta ao mar, Odisseu deve enfrentar o canto mortal das sereias, além de passar entre os monstros marinhos Sila e Caríbides, perdendo alguns homens nesse processo. Odisseu então chega à ilha de Calipso, onde naufraga e é resgatado pela ninfa, que o mantém cativo por 7 anos. Somente quando Hermes, enviado por Zeus, intervém, Calipso concorda em deixá-lo partir. Após a libertação, Odisseu chega à terra dos Feácios, onde, após enfrentar uma tempestade provocada por Poseidon, conhece a princesa Nausica. Ela o leva ao rei Alcino, que oferece abrigo. Impressionado com suas histórias de aventura, o rei Alcino ajuda Odisseu a finalmente retornar a Ítaca. Disfarçado de mendigo pela deusa Atena, Odisseu encontra seu caminho de volta para casa. Reconhecido apenas por seu fiel cão Argos e pela ama Euricleia, ele articula seu plano. Sua esposa, pressionada pelos pretendentes, propõe um desafio: o homem que curvar o arco de Odisseu e acertar uma flecha através de 12 machados se casará com ela. Nenhum dos pretendentes é capaz, mas Odisseu, em seu disfarce, completa a tarefa com facilidade. Revelando sua verdadeira identidade, Odisseu, junto de seu filho Telêmaco e aliados fiéis, enfrenta e extermina os pretendentes de forma brutal. Com sua identidade provada, Odisseu se reúne com Penélope. O desfecho é marcado pela intervenção de Atena, que garante paz em Ítaca. Atena resolve os conflitos com as famílias dos pretendentes mortos e estabelece novamente a ordem. A Odisseia, portanto, se encerra como um conto de perseverança, astúcia, lealdade e o eterno desejo de um lar, sendo uma das obras mais celebradas e importantes da literatura ocidental.